palavra que eles nos ensinam, e sempre ele fala que aqui é a casa de oração, né? Vamos orar? Que essa palavra entre em nossos corações, para que a gente frutifique aquilo que Deus vai colocar no nosso coração, para que a gente seja vitorioso em nome de Jesus. Amém? Você pode orar junto comigo? Vamos fechar nossos olhos e orar. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, sua igreja aqui está reunida para escutar a sua palavra, Pai. Que o Senhor fale em nossos corações e a palavra do Senhor falar frutifique. Todo espírito imundo que tentar atrapalhar já cai por terra agora em nome de Jesus. E o poder do Senhor seja com cada um que está presente aqui, para que cada vez mais a gente glorifique o nome do Senhor Jesus. Nós clamamos, já agradecendo ao Senhor no poderoso nome de Jesus. Amém? Quem for acompanhar comigo pela Bíblia, eu queria que abrisse no livro de Gênesis, capítulo 1, logo no comecinho da Bíblia. Nós vamos depois continuar as orações, eu vou orar para a pastora Adriana, também que não pode vir, pela Vitória, pelo Ricardinho, e pelos pedidos de oração, que vão fazer mais um momento de oração ali. A minha Bíblia, ela tem uma versão, às vezes é um pouquinho diferente da maioria das outras, é a King James Nova Versão, né? King James Nova Versão. Em Gênesis, no capítulo 1, está escrito assim no versículo 26, quando Deus criou o homem. Gênesis 1, versículo 26, está escrito assim: então Deus determinou, façamos o ser humano, e algumas traduções estão façamos o homem, né? A nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Até aqui. O que a gente viu? Logo no começo, quando Deus cria a humanidade, Ele já criou a humanidade dando poder para a humanidade. Ele já criou falando assim: vocês vão dominar sobre todos os seres viventes da terra. E Ele fala, junto com o Espírito é Deus, Pai, Espírito Santo e Senhor Jesus Cristo, que Ele ia criar o homem à imagem do próprio Deus, já para dominar aqui. Só que acontece e Deus orientou, né, Adão e Eva, depois que Ele cria cada um deles, a obedecerem tudo que Ele falava, que Ele falou. E a gente sabe que Adão pecou. Todo mundo já sabe que teve um erro de Adão quando ele caiu na tentação. Só que ao Adão cair na tentação, antes eu queria só falar uma coisa: Deus deu poder, e tem uma diferença, que às vezes a gente mistura poder e autoridade. A gente acha que é a mesma coisa. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Por exemplo, um guarda de trânsito, ele tem autoridade para multar um carro, mas ele não tem poder para parar. Como é que ele vai parar se o carro não quiser parar? Ele multa o carro e depois ele passa para alguém. Se ele tivesse armado, ele teria o poder para parar. E daí ele pode até ameaçar de atirar se ele achar que algum marginal está lá dentro. Só que ele tem naquele momento autoridade como guarda. A pessoa que tem poder também nem sempre tem autoridade, que pode ser um bandido com uma arma. E ele tem o poder de atirar em alguém, de matar alguém, mas ele não tem autoridade para fazer isso. Ele é indivíduo. Então a gente tem que primeiro fazer a diferença. Quem tem autoridade é aquele que pode fazer alguma pessoa, ou um grupo de pessoas, ele ordenar que aquelas pessoas façam alguma coisa. Quem tem o poder é aquele que, pela força, ele consegue fazer com que as pessoas façam determinada ordem que ele está orientando. E a Bíblia diz que o homem é escravo daquele que lhe obedece. Quando Adão pecou, ele passou o poder que Deus deu para a humanidade, ele repassou para o diabo. Por que Deus está querendo que a gente saiba disso aqui? Deus, nós vamos ver durante a pregação, que nós temos autoridade sobre os demônios. Vocês já sabem disso. Mas Deus ele quer que a gente tenha detalhes de como essa autoridade foi retomada, de como essa autoridade é nossa novamente, que Ele não quer ver nenhum de nós aqui aflito quando a gente é atingido. É claro que a gente fica, às vezes, meio atordoado por tanto ataque que vem, mas a palavra do
o Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque se a gente conhece o poder que há sobre nós, o diabo ele não resiste. Ele acaba indo embora, ele foge. Então, quando Adão pecou, a autoridade que Deus tinha dado para o homem acabou indo para Satanás. Satanás ficou dominando a terra. Se você quiser abrir comigo, está em Lucas, no capítulo 4, quando o diabo foi tentar Jesus. Ele abre o jogo para Jesus. Você pode reparar que tudo que ele fala para o Senhor Jesus, em nenhum momento Jesus falou: não, isso é mentira. Jesus simplesmente escutou e rebatia com a palavra. E está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 5, eu quero abrir junto com você. Lucas 4, 5. Vamos ver o que está escrito aqui. Obrigado. Quando o diabo está tentando o Senhor Jesus, tem uma hora que ele fala para Jesus uma coisa aqui, quero ver com você. Então o diabo o levou quem? Jesus, a um lugar muito alto, e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo, e lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues, e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. O diabo está falando para o Senhor Jesus que o poder sobre a terra foi dado para ele. Quem deu o poder para ele? O homem, quando pecou. O homem repassou para Satanás o poder sobre a terra, o poder sobre todos os seres viventes, sobre tudo que há na terra. Por isso que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no poder do diabo, até que os crentes descobrem que Jesus recuperou esse poder para nós. Eu queria que também, quem estiver acompanhando pela Bíblia, abrisse Colossenses no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, quase no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ver como é que Jesus reconquistou a autoridade para repassar para o homem. A autoridade que Satanás tirou do homem quando Adão pecou. Colossenses 2, no versículo 13, está escrito assim. É Paulo falando para a igreja de Colossenses: quando vocês estavam mortos em pecados e na inconcisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pagou pelo pecado que nós cometemos. Ele tirou toda a dívida que a humanidade tinha com o diabo. Toda a dívida foi levada. E a palavra de Deus mostra que ele expôs o inimigo na frente do mundo espiritual. Olha só o que Jesus fez com o diabo e os demônios. No Colossenses 2,15. Ele despojou, quer dizer, tirou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público. Todo mundo espiritual viu que Jesus tirou o poder do diabo e dos demônios, triunfando sobre eles na cruz. O mundo espiritual reconhece que Jesus recuperou o poder que tinha sido dado ao homem. Amém? Isso é maravilhoso. Esse poder voltou para Jesus. Tanto é que logo depois ele fala em Mateus 28:18. Jesus aproximou-se dos discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele recuperou toda a autoridade que o homem tinha perdido. E ele restaurou e repassou para nós, aqueles que cremos no Senhor Jesus Cristo. Só que a gente tem que ver, diante dessa autoridade, que agora está com a gente, e muitas vezes a gente tem medo. Às vezes a gente vê uma pessoa manifestando demônio aqui na igreja, em algum outro lugar, ou vou sair de perto aqui, porque isso aqui pode ir para mim. Cara, o demônio tem medo de você se aproximar da pessoa. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Nós temos o Espírito de Deus dentro da gente. A gente tem autoridade para usar o nome de Jesus. Quem tem que ter medo é o inimigo, não a gente dele. Amém? É a gente que tem que botar a mão sobre o demônio, sobre a pessoa que está endemoniada, e expulsar. É a gente que tem que liberar a pessoa de enfermidade. Se tem algum demônio atormentando a pessoa com alguma enfermidade, é a gente que tem o poder. Deus deu para a gente esse poder. Então
inibido é a pessoa, o demônio que está naquela pessoa. Amém? Muitas vezes, já aconteceu, até comigo também, de você tentar expulsar um demônio e não sair na hora. Mas Jesus já deu a direção para a gente, né? Já deu a letra. Né? Ele pergunta uma vez que ele está expulsando, qual é o seu nome? E falou que era multidões, né? Falou que era legião. Uma legião, quer dizer que era mais de um. E naquele caso, mas ele conseguiu mesmo assim expulsar. E ele fala para os discípulos que não conseguiram ter expulsado, esse tipo de demônio, essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Você quer ficar imbatível no mundo espiritual, você tem que ter uma vida de jejum. Pelo menos uma vez por semana você tem que fazer um jejum, se você quiser ser vitorioso em tudo. Porque tem um exército lutando contra cada um de nós. E é um exército organizado. Ele sabe quais são as nossas falhas, quais são as nossas fraquezas. Se a gente continuar fraquejando, ele vai ficar tranquilo. Ele fala, ali é uma presa fácil, é só colocar essa tentação ali na frente e tratar. Agora, se você está em jejum e oração, você fica fortalecido, porque você está se humilhando perante Deus, você está se humilhando, você está sacrificando a carne, e está colocando diante do Senhor, falou do Senhor, só com a sua força eu posso derrotar o inimigo. Sob a minha autoridade, está vindo uma caça de demônios tão grande, que eu preciso estar humilhado perante o Senhor, e o Senhor abençoar com o seu poder para vencer essa casa. Aí Deus dá. A gente consegue vencer aquela luta pelo poder de Deus, porque Ele falou para a gente, existe caça de demônios que só sai com jejum e oração. Quem não estiver jejuando, não está vencendo todas as batalhas, porque Deus quer que a gente seja vitorioso em tudo, não em só determinada situação. Às vezes a gente fica contente que venceu uma determinada situação, só que a gente esquece que a nossa família tem lutas, os nossos amigos, vizinhos, de repente vê a gente como pessoa de Deus que vai direcionar para que a pessoa tenha vitória, e a gente não sabe o que fazer. Jejum e oração. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, a sua vida tem que ser de jejum e oração. Tem a palavra de Deus. Jesus uma vez ele estava falando com os discípulos e ele falou assim, a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Vocês lembram dessa passagem? Muitos já escutaram essa palavra. Tudo que eu falo para vocês, Jesus falando, é espírito e vida. O que significa isso? Quando você profetiza, quando você confessa, quando você repete a palavra que está aqui na palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para alguém, você está lançando vida naquela pessoa. Quando você fala de uma situação, uma situação que de repente está morta, você está lançando vida naquela situação. Eu contei para vocês um testemunho há muito tempo, que eu vi um pastor que foi um professor no Rema, quando eu fiz lá em São Paulo, que ele tinha feito vasectomia irreversível. Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu acho que nem todos escutaram. Ele fez vasectomia para não ter mais filho. E depois de um tempo, ele e a esposa resolveram ter filho de novo. Aí ele foi no médico, o médico falou, mas você esqueceu? É irreversível o que você fez, não tem volta. Ele falou, não, mas eu tenho um Deus que para ele é tudo possível. O que ele começou a falar? Eu achei para mim, foi um grande aprendizado para mim, que eu quero passar para a igreja, que a gente faz até em casa, em algumas situações. Ele começou a declarar a palavra de Deus várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, ele lançou vida sobre aquele problema que ele tinha. Então ele falava assim, acho que está em Provérbios, Deus é minha força, é minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Ele falou que ele começava de manhã, Deus já acordava, Deus é minha força, é minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Repeti isso umas 10 vezes, para quê? Ele falou, não é um mantra, não é uma besteira. Cada vez que eu falo aquilo, eu estou lançando vida sobre a minha saúde. Cada vez que eu falo aquilo, eu estou querendo o que eu estou falando. Cada vez que eu falo aquilo, aquela palavra está entrando no meu coração e está se tornando realidade. E conforme ele ia fazendo essa declaração 10 vezes ao dia, ele foi repetindo os exames para ver se ele conseguia gerar um filho, e no final das contas ele gerou uma menina, que hoje deve estar com 18, 19 anos. Mas ele falou que para o médico ficou abismado e falou, mas como é que você conseguiu? Ele dá uma risada, é pelo poder de Deus. Glória a Deus. Eu vi um testemunho também, aí eu não escutei pessoalmente, mas eu vi pela internet, uma senhora que o filho dela nasceu com autismo no mais alto grau. E o médico falou para ela assim, o seu filho nunca vai poder falar. Infelizmente ele tem o mais alto grau de autismo. Ele não vai poder falar. Ela, como mulher de Deus, ela falou, não aceito, meu filho vai falar. Eu declaro que ele vai falar. Ela falou que durante anos ela colocava a mão sobre o filho dela e declarava a cura do Senhor sobre ele.
Ela falou que não eram orações longas, não. No máximo 5 minutos. Eu declaro que meu filho, que está curado, e todo espírito de enfermidade, de autismo que está sobre ele, cai por terra em nome de Jesus. Depois, no final do testemunho, aparece um menino com 17 anos falando perfeitamente e escreveu 3 livros. Verdade, fala 3 idiomas e escreveu vários livros. Eu não lembro quantos livros. Por quê? Porque a palavra se manifestou sobre ele. Ela declarou, ela não criou no que ela estava vendo, ela criou na palavra. Deus está dando para a gente a direção da nossa vitória. Nós temos autoridade sobre todos os demônios. É demônio de enfermidade, é demônio de amarração financeira, é demônio de cegueira espiritual, que está afligindo a nossa família, que possa estar afligindo a nossa família. É demônio de todo tipo. Às vezes é maldição hereditária. A gente tem que quebrar na autoridade do nome de Jesus que está sobre nós. Quando a gente tem esse entendimento, a gente só pode usufruir daquilo que a gente sabe que a gente tem. Concorda? Eu acho que alguns já escutaram também o testemunho, que uma vez tinha uma mulher que trabalhava na casa de um homem muito rico, ela trabalhava como doméstico, e o homem não tinha filhos, e no final das contas, ele deixou para ela um quadro, né? E ela achou bonito o quadro, mas ela levou o quadro para casa e passava necessidade, né? Não tinha dinheiro para comida, não tinha. Até que uma pessoa que conhecia um pouquinho de pintura olhou para ela e falou assim: esse quadro é verdadeiro? Ela falou: meu chefe era um homem muito rico, ele me deu. Aí ele falou assim: sabe quanto que vale esse quadro? Eu não tenho a mínima ideia. Daí ele levou para avaliar, valia milhões. E a vida dela foi transformada. Por quê? Porque ela não tinha sabedoria. Quando ela encontrou alguém que tinha sabedoria, a pessoa mostrou para ela o poder que tem de mudar a sua vida. Esse quadro, olha a assinatura que está ali. Nós temos a assinatura de Jesus nas nossas vidas. Amém? É a maior assinatura que existe no mundo. É a maior assinatura que tem poder. Não existe poder sobre o nome de Jesus, além do nome de Jesus. Jesus é aquele que tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. Concorda? Amém? Então Deus quer que a gente tenha essa sabedoria, que nós temos autoridade, até, infelizmente, por exemplo, está acontecendo uma crise, né, lá no Rio Grande do Sul. A gente está vendo que o mundo parece que desabou lá a chuva no Rio Grande do Sul. Eu creio que tem muita gente agora orando para que essa chuva pare. Porque Deus falou para a gente que deu poder para o homem até sobre a tempestade. Concorda que Jesus Cristo parou a tempestade quando ele estava no barco? Se você for ler a palavra de Deus, Josué parou o sol quando ele estava guerreando, né? Eu creio que se tiver pessoas de fé orando pelo Rio Grande do Sul, elas vão parar e restabelece a tranquilidade daqueles moradores. Até sobre o tempo, Deus passou autoridade sobre nós, para a gente. Então Deus quer que a gente seja ousado, não ter medo. Uma vez eu me lembro de um homem de Deus, muito usado pelo Senhor, ele já veio até aqui, né? Que uma vez a gente estava tomando um café, e eu estava muito feliz que eu estava orando. Sabe no começo da caminhada, você começa a ver Deus agindo, né? Aí você, até você se esconde, você fica até meio, nossa, Deus é poderoso mesmo, né? E eu estava muito feliz de ter orado para algumas pessoas, e as pessoas serem curadas de coisas simples, né? Aí ele falou assim: ó, Deus não quer que você fique orando só por coisas simples, não. Deus quer que você ore por HIV, quer que você ore por câncer, quer que você ore por pneumonia, porque para Deus não tem limite, né? Mal sabia que logo na sequência eu ia orar para eu ser curado de eu mesmo de câncer, né? Olha só, mas então Deus, ele, através daquele homem, falou para mim assim: não se limite, não limite o poder de Deus. E a gente às vezes limita o poder de Deus. Ah, mas aquela situação ali, eu só vou vencer se fulano de tal vir aqui orar junto comigo. Não, cada um de nós aqui tem o nome de Jesus para usufruir. Nós somos família de Deus. Quem vai fazer não é fulano de tal, quem vai fazer é Jesus. Ele fala: tudo que pedir em meu nome, eu mesmo farei. Amém? Então Deus quer que a gente ore pela saúde do nosso, quer que a gente ore pela nossa vida sentimental, pela nossa vida familiar, para libertar aqueles nossos que ainda não são libertos, para que abra os olhos deles, para que a gente tenha a direção de Deus em tudo. A gente está cada vez mais alinhado com o Senhor. É a mesma coisa de uma lâmpada, né? Nós somos a lâmpada que reflete a luz de Deus, né? Se a lâmpada estiver sem estar atarrachada, não vai refletir nada. Agora, se ela estiver apertada, né, unida na fonte, ela vai refletir a luz de Deus. Se você estiver ligado na palavra, você vai refletir o poder de Deus e a luz de Deus. Amém? Queridos, essa é essa palavra que o Senhor deu para mim hoje. Eu amo
vez mais a gente tenha ousadia para usufruir desse poder, dessa autoridade que Deus deu para a gente. Eu queria que você levantasse comigo. A gente vai orar pelas nossas famílias. Eu sempre tenho feito essa oração. Tem muitos dos nossos que ainda não conhecem o Senhor. E a gente vai orar para que Deus abra os olhos deles. E vamos expulsar todos os demônios que estão afligindo nossos familiares. Eu queria que cada um de vocês falasse em voz alta e expulsasse agora, porque no mundo espiritual não tem distância. Daqui a gente consegue expulsar demônio que está na Bahia, que está em Sergipe, que está no Rio Grande do Sul, que você orientar, mandasse os demônios sair de toda a sua família, e você falasse o nome de cada um dos seus familiares que você quer libertar, no poderoso nome de Jesus. Então você vai falar: olha, eu quero tirar da minha sobrinha todo espírito de cegueira espiritual, sai por terra em nome de Jesus. Quero tirar da minha prima, do meu primo, de qualquer pessoa. Eu queria que cada um aqui usasse a autoridade que Jesus deu nesse momento, para que a gente, unidos, a gente faça o poder de Deus ser distribuído por todos os lugares que a gente mencionar. Amém? Você concorda comigo? Você pode, mas fala para o mundo espiritual escutar que você está libertando essa pessoa. Amém? Vamos lá? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos expulsar agora todos os demônios que estão afligindo nossos familiares. São demônios de cegueira espiritual que nós estamos libertando agora a nossa família. São os demônios de maldição hereditária que nós estamos libertando a nossa família. São demônios de amarração financeira. São demônios de medo. São demônios de dores. São demônios de todo tipo. Todo tipo de enfermidade que tentam fazer com que os nossos familiares fiquem presos. E é na autoridade do nome de Jesus que a igreja reunida está repreendendo todo espírito imundo, todo espírito de maldição hereditária, de oração contrária, de macumbaria, de magia negra. Está repreendido sobre cada irmão que está aqui, sobre cada familiar de cada irmão aqui. Todo espírito de engano, todo espírito de sedução, todo espírito de traição, todo espírito de mudez, todo espírito de surdez, todo espírito de paralisia, todo espírito de opressão, todo espírito de depressão, todo espírito de pressão alta, todo espírito de pressão baixa, todo espírito de diabetes, todo espírito de hérnia, todo o mover das trevas de artrite, todo espírito de hepatite que houver sobre cada um dos nossos familiares está repreendido no nome de Jesus. Nós declaramos a cura do Senhor sobre cada um dos nossos familiares. Todo espírito de alergia, todo espírito de bronquite, todo espírito de pneumonia está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos também ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê cada vez mais discernimento do que fazer, de onde ir, de onde andar. Que o Senhor afaste cada um dos nossos, todos que tentarem afastar eles do Senhor. Aproxima, Senhor, cada vez mais ungidos do Senhor aos nossos familiares. Aqui nós estamos colocando diante do Senhor filhos, filhas, genros, noras, netos, bisnetos. Estamos colocando os irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas. Pai querido e amado, é no nome de Jesus que a gente está colocando toda a nossa família diante do Senhor. E que seja o Senhor protegendo cada um deles, abrindo os olhos de seus corações e fazendo com que cada coração que a gente está mencionando aqui tenha uma sensibilidade para saber que só o Senhor é Deus. Que todos eles conheçam o Senhor, não de ouvir falar, mas de andar com o Senhor, de ter intimidade com Deus. Que o Senhor coloque no coração de cada um deles o desejo de fazer parte da igreja do Senhor. Pai querido e amado, é no nome de Jesus que a gente clama. Pai querido e amado, é no nome de Jesus que a gente agradece ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer oração aqui e depois nós vamos fazer a Santa Ceia. Amém. Pastor, pode falar.